já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. Vim pra cá depois que eu ia. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos ministrar uma palavra em Salmos 127, versículo 1 e 2. Mas vamos nos ater mais ao versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão o segurança a protege. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olha que interessante essa palavra, muito conhecida. O profeta Ageu, ele declara que Deus é o dono de todo ouro e prata que há na terra. Esta verdade equivale a dizer que Deus tem em suas mãos todas as riquezas que há no mundo. O salmista Davi, lá no Salmo 24, versículo 1, em uma linguagem poética, ele afirma que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Em outras palavras, o salmista Davi está dizendo que Deus é o dono da terra, exatamente porque a criou e não só criou, Deus sustenta essa terra. O texto que nós vamos analisar na sequência está contido aqui no Salmo 127, no versículo 2, o Salmo da família, que, entre outras coisas, revela o cuidado amoroso de Deus para com seus filhos nas diversas áreas do lar. Como garantir o sustento do amanhã? Você sabe como? Melhor, como viver de maneira despreocupada. Como que a gente vai viver de uma maneira tranquila do ponto de vista econômico? Diante de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, exigente e de um mercado de trabalho estupidamente selvagem. Nós sabemos e podemos dizer isso selvagem porque por conta dessa pandemia, quantos comércios têm fechado? Quantas pessoas têm crescido muito e muitos que têm crescido pouco? Não é verdade? A resposta não está no homem com as suas ciências econômicas ou suas ciências políticas e sociais, ou na sua reunião de motivação ou de vender mais. A resposta, ela está em Deus e em sua palavra, que é fiel e verdadeira, porque ela não falha e tem o seu cumprimento garantido. Nós lemos no versículo 2 que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde. Essa crítica é dirigida a uma pessoa trabalhadora que busca prosperar por meio de muito trabalho. Há indivíduos que não se importam em levantar às 4 horas da madrugada e dormir após a meia-noite. De forma geral, a maioria das pessoas pensam e age desse modo. Então, eu te pergunto, Deus considera inútil o esforço árduo de um trabalho? Será que ele tem alguma coisa contra o trabalho honesto, o trabalho suado de alguém? Deus não tem nada contra o trabalho. Muito ao contrário, Jesus afirmou diante de alguns fariseus que Deus nunca parou de trabalhar. Além disso, também o apóstolo Paulo, ele determinou aos tessalonicenses que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então Deus, ele leva em consideração o trabalho, mas não pode ser o trabalho... Qual trabalho? O trabalho inútil. Inútil. A palavra inútil significa em vão, significa estéril. Na verdade, a crítica divina é dirigida a uma pessoa que confia em sua estabilidade. Aquela pessoa que talvez, eu já construí tantas casas, estão todas alugadas, então eu estou instável, eu já estabilizei a minha vida.
eu me aposentei, eu passei em um concurso público. A pessoa, então, essa crítica é dirigida a uma pessoa que confia em si mesma, que vê no trabalho, ou na sua estabilidade, ou no esforço pessoal, a única forma segura de prosperar. A crítica é para aqueles que não incluem em sua lista de investimento o reino de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 8, 17, diz que não digas no teu coração: a minha força me fez adquirir poder. Antes te lembrarás que foi Deus que te deu força para prosperar. Então não seja uma pessoa inútil, que trabalha inútil. Inútil vos será trabalhar tanto, sendo que para você deixar de ser inútil, você tem que ser uma pessoa que confia não só naquilo que você construiu, ou que fez, ou que vai ter, mas confiar em Deus. Em Deus, somente nele. Somente nesse Deus. E ele continua no versículo: porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, o sentido correto desta frase aparece na Bíblia. O Senhor concede sustento aos seus amados enquanto dormem. Está claro que Deus ele age no noturno da noite, que opera num momento que muitas vezes as pessoas ignoram. Dormir, nesse caso, tem a ver com descansar em Deus, em suas promessas. O texto nos faz lembrar do povo de Israel no deserto. Por quê? Porque o maná ele descia pela madrugada, quando todos estavam dormindo. Deus já estava trabalhando. Então, a expressão seus amados é uma referência direta a pessoas especiais. Você sabe quem que Deus chamou de amado? E que nós podemos dizer que são especiais? Daniel. Você lembra do profeta Daniel? Quando o anjo apareceu para ele e disse: Daniel, tu és muito amado. Por quê? Porque ele era uma pessoa especial. O anjo não aparece para quem não é especial. Foi porque ele foi enviar um recado da parte de Deus, mas ele iniciou dizendo que Daniel era muito amado. Salomão, a Bíblia diz que ele era amado de Deus. Ele teve até o apelido de Gedidias, amado de Deus. E Jacó, a Bíblia declara que ele era amado de Deus. Especial. Mas afinal, quem são os amados do Senhor? São aqueles que conhecem e se adaptam à vontade de Deus. Está em foco aqueles crentes que confiam em Deus e por isso Deus não os decepciona. Jesus disse aos seus discípulos: qual é a marca registrada do nosso amor a Deus? Veja, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Está lá em João, no capítulo 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Quem ama a Deus não questiona as suas leis. Não questionam. Não priorizam os seus próprios interesses. Antes faz o quê? Busca dar ao Senhor e ao seu reino a primazia, a primícia, o melhor e não as sobras. Segundo o salmista, Deus ele demonstra o seu amor, o seu contentamento, a alegria com os seus filhos obedientes por meio de atos de providência, de abastança, de abundante suprimento. De abundante suprimento. Não só isso, mas também em anos de vida. Em anos de vida. Que também é prosperidade na saúde, que é abastança na saúde, que é suprimento na saúde. João, ele morreu velho de idade. O esforço humano para melhorar de vida, como estudar, trabalhar, poupar e fazer bons investimentos, somente terá resultado positivo e duradouro se contar com a bênção integral de Deus. Integral de Deus. No Antigo Testamento nós encontramos uma história interessante que apoia a compreensão do resultado da nossa obediência à mordomia do dinheiro. E trata da mãe de Moisés,
que não podendo ocultar o seu filho, depois lê a história de Moisés ou assiste o filme, não podendo ocultar o seu filho dos soldados de Faraó, acabou entregando ele aos cuidados de Deus e descansou. E ele, por sua vez, Deus, por sua vez, devolveu Moisés à sua mãe, Joquebede, mas acompanhada de um salário regular que o faraó pagava ali para a própria mãe de Moisés. Então, meu irmão, faça isso, pois é precisamente isso que nos acontece quando decidimos entregar ao Senhor e obedecer ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Ele nos abre as janelas, as portas do céu, e a fim de suprir ricamente cada necessidade que nós tivermos. Pode ficar tranquilo, Deus nunca vai deixar ou vai te dever nada. Eu gosto muito de ministrar a palavra com exemplos bíblicos, falando sobre exemplos e sobre versículos. Por quê? Porque você aprende mais, você é levado pela palavra de Deus e também por aqueles que são críticos, que não concordam conosco e que, se não concordam com a gente, estarão discordando com a palavra de Deus. Então, eu prefiro que nós tenhamos base bíblica, que tenhamos a palavra de Deus como caminho, como direcionamento. Amém? Eu creio que você também é uma pessoa especial para Deus. Você é um amado de Deus. E Deus vai suprir na sua vida nesse tempo de pandemia. Deus vai mostrar o cuidado dele. O povo não estava no deserto? Não faltou alimento, não faltou roupa, não faltou calçado para eles. Eles ficaram 40 anos ali e Deus supriu. Pode ficar tranquilo, meu amigo e minha amiga. Deus vai suprir você e a sua família. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento. Eu quero te pedir que nesse momento de pandemia, que o Senhor possa declarar e mostrar para essa pessoa que quem mantém o Senhor, quem mantém essa pessoa, essa família, é o Senhor. Não é um emprego, não é o dinheiro, não são os amigos influentes, mas é o Deus que tudo pode, o Deus que é dono dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Amém.